O nosso estudo de hoje, fazendo aqui o nosso trabalho nas reflexões do Evangelho do Lar, o nosso livro Vinha de Luz, que já está chegando ao final, um livro que tem 180 textos, nós já estamos no número 174, né? Então, pensar que a gente tem ali 180 textos já quase lidos, que significam 180 semanas, é muita coisa, né? Uma semana tem um ano tem 52 semanas. Nós já estamos ali há quase mais de 3 anos estudando esse livro. Então é só com essas referências que a gente percebe como o tempo passa e há quanto tempo nós estamos aqui fazendo, né, o trabalho apenas desse livro, né? Então nós vamos estudar hoje o número 174, Plataforma do Mestre, que é um texto bastante interessante, bastante reflexivo, porque nos leva a uma visão do papel de Jesus aqui no nosso meio, desde a época em que ele esteve entre nós aqui encarnado, e depois da sua mensagem, que era transmitida de geração em geração, seguida algumas vezes de uma forma correta, outras vezes distorcidas, para chegarmos aqui hoje, nesse nosso entendimento. E Emmanuel separa para nós uma passagem do livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, e esse capítulo 1 trata exatamente daquela anunciação de que viria o Messias, viria aquele que tinha sido profetizado no passado, quando José e Maria tiveram ali a anunciação, né, da gravidez e toda aquela mudança que aquela família sofreu inicialmente e depois, consequentemente, o mundo. E nesse item 21 da anunciação, uma passagem que foi dita também que ele salvará seu povo dos pecados dele. E a partir dessa ideia, que era aquela grande expectativa que o povo vivia naquela época, é muito importante, gente, quando a gente faz um estudo sobre os textos religiosos, os textos considerados sagrados, as personalidades do passado, as mais nobres, as mais discretas. É fundamental que a gente faça um estudo compartilhado com o contexto, com a história que era vivida naquela época. Normalmente, quando se trata de religião, a gente faz um estudo à parte, como se Jesus naquela época não estivesse envolvido em absolutamente nada do que dissesse respeito à vida política daquelas pessoas, sobre os problemas, sobre o modo de pensar, sobre as ideias. Então as pessoas pensam que normalmente as religiões tradicionais trazem essa ideia de que Jesus era Deus encarnado, e sendo Deus encarnado ele não tinha nada a ver com os problemas daquelas pessoas. E na verdade ele tinha. Tanto era assim que acabou sofrendo as consequências políticas das ideias que ele trazia. E o pensamento geral daquele povo era, de um modo geral, bastante revoltosos, digamos assim, as ideias, né, revoltosas, porque o povo do Oriente Médio vivia sob o jugo do Império Romano, que era um império que se expandia, e ia então devorando cada uma dos povos que se encontravam ali nas suas redondezas, e eles iam escravizando, ou tratando realmente como escravos, ou submetendo ao seu imperialismo, para que simplesmente enriquecesse e se tornasse cada vez mais forte. Ali no Oriente Médio, aquelas pequenas famílias, aquelas pequenas sociedades bastante simples, sem muitos recursos, eles viviam em função da própria sobrevivência. Eles não viviam em função do expansionismo, do enriquecimento, do aumento de poder. Eles simplesmente viviam, eram pescadores, eram lavradores, eram pastores, eram pessoas voltadas para o pequeno comércio, simplesmente para sobreviver. E ali tudo que eles viviam, tudo que eles colhiam do fruto do seu trabalho, deveria ser enviado para o Império Romano como resultado, né, dos impostos que eram da sua obrigação. E isso provocava, sem dúvida nenhuma, uma grande revolta, como em qualquer povo. Seria assim. Aqui no Brasil nós vivemos esse tipo de situação na época do Brasil colônia,
em que todas as nossas riquezas, parte delas eram enviadas para Portugal e tudo mais. E aí, então, naquela época não era diferente. E isso, claro, instigava o povo a tentar provocar grandes revoluções, grandes revoltas, para acabar com esse tipo de submissão. E aí, então veio aquele que era prometido, aquele que era o Salvador. De imediato, a gente lembra que diante de uma opressão como essa, bom dia pessoal que chegou, diante de uma opressão como essa, quando você pensa num Salvador, você não está preocupado em salvar sua alma, em salvar seu espírito, em ir para o paraíso. O seu primeiro pensamento é que esse Salvador acabe com essa força política, com essa força militar que existia sobre eles. Então, na verdade, eles queriam alguém que fosse um grande revolucionário, que instigasse o povo contra o Império Romano, que expulsassem aquelas pessoas, aqueles políticos, aqueles militares, aqueles cobradores de impostos daquela época. Então, a ideia de salvação inicial era essa. Porque quando você passa fome, quando você sofre a opressão, você não está preocupado de imediato em salvar sua alma, você quer ter uma vida mais tranquila. Você quer ter uma vida mais equilibrada. Então, quando Jesus veio com essa promessa de ser o Salvador, o pensamento inicial era exatamente isso. Ele seria o homem que faria um levante contra o Império Romano para poder salvar o povo daquela região. Depois, quando ele veio trazendo o seu exemplo, ele foi aceito por muitas pessoas, porque a gente pode fazer um raciocínio geral, ampliando um pouco a nossa visão, saindo um pouco daquilo que era, que se encontra no Novo Testamento, contando a história de Jesus, com toda a sua nobreza, com os seus valores, com as suas palestras, com as suas curas e tudo mais, a gente começa a pensar um pouco mais dentro da realidade daquela circunstância, coisa que não se encontra escrita nos livros, pensando que tinham pessoas que acreditavam que ele seria um grande revolucionário e não viam que ele se mobilizava contra aqueles que eram os poderosos. Ele apenas tentava esclarecer as pessoas. Só que muitos daqueles que esperavam que ele fizesse esse levante, que ele fizesse aquela grande revolução, como tantos e tantos revolucionários apareceram na história para mudar o contexto de determinada região, esperavam isso dele também. E aí então perceberam que ele não era esse grande salvador do mundo material. E aí então se decepcionaram, viraram as costas, muitas vezes se voltaram contra ele. Porque esperavam um tipo de atitude condizente com a situação que eles viviam na época. Enquanto que outros começaram a aceitar a mensagem que ele trazia, de paz, de edificação, de humildade, de elevação do espírito, eles foram tocados por essa mensagem da missão real que ele veio de desempenhar aqui no nosso mundo. Mas a maioria acabou se decepcionando, porque esperavam realmente que ele enfrentasse o Império Romano, que ele instigasse as pessoas a levantar ali madeiras, pedras, armamentos de um modo geral, para poder atacar o Império. Porque exatamente esse é o pensamento das pessoas que vivem nessa situação. Não adianta você dizer para alguém que é escravo, para ele não se preocupar, que a alma dele vai ser salva. Ele é escravo, ele vai viver a vida toda dele naquela condição. Então ele esperava realmente que as pessoas... Esperava realmente que a presença de Jesus como Salvador fosse realmente um Salvador político, um Salvador administrativo, um Salvador militar, e não simplesmente aquele Salvador de almas que foi a sua real missão. Depois, com o passar do tempo, ele foi mostrando realmente qual era o seu objetivo, e a sua mudança foi diferente. Foi uma mudança pacífica. E aqueles que tinham aquele espírito bélico de combatente, de enfrentamento, de agressividade, acabaram não se afinizando com essa mesma ideia. E aqueles que seguiam depois acabaram sendo também perseguidos políticos. E isso acabou gerando naquelas pessoas aquele pensamento de decepção maior ainda. Porque eu os segui e ainda assim eu fui perseguido e fui sacrificado. Quantas e quantas pessoas morreram naquela época em virtude da perseguição romana? Paulo de Tarso foi um exemplo disso, antes chamado de Saulo, que era aquele grande coordenador da perseguição aos cristãos. Até que as portas de Damasco teve aquela visão, aquela história que a gente conhece. Teve aquela visão, se converteu depois. O Gandhi fez a mesma coisa na Índia também, Zeca. Muitas pessoas esperavam realmente que ele fosse um líder militar para poder enfrentar a presença inglesa naquele local, e acabou se decepcionando. Acabaram se decepcionando porque viram, simplesmente mas acreditavam nisso, negro. Bom dia. Ele não era o salvador de almas, mas ele trazia uma mensagem de paz.
Alguns esperavam que ele fosse um líder religioso, coisa que ele não é. Outros esperavam que ele fosse um líder militar, coisa que ele não é. Ele simplesmente era alguém que estava transformando aquele mundo para buscar a libertação através de uma mensagem pacífica. Por isso que a gente percebe que, nesse sentido, muitos daqueles líderes que aparecem no mundo, líderes de várias linhas filosóficas, são vistos com simpatia por uns, vistos com antipatia por outros. E Jesus não foi diferente. Quando a gente faz um estudo sobre a vida dele, normalmente a gente sempre pensa no aspecto espiritual, sempre pensa naquele aspecto divino, e a gente nunca se atém para a realidade. E era essa a realidade. Ele era alguém que estava nascendo, tanto que ele veio trazer essa revolução de pensamento, e ele acabou criando antipatias dentro da administração romana, dentro da liderança judaica, que ele foi ali também, né, entre os fariseus, acabaram também articulando a própria prisão dele, porque ele estava instigando o povo contra a religião dominante. Foi aceito por aqueles que buscavam realmente essa mensagem pacífica e foi rejeitado por aqueles que esperavam aquela liderança revolucionária. Então a gente vê assim que a presença de um indivíduo, quando ele começa a trazer sua mensagem, ele instiga comportamentos das mais diversas naturezas no ambiente onde ele se encontra. Nós estamos numa fase de eleições aqui no Brasil, e aí então nós vemos aqueles que são os candidatos, que apresentam suas propostas, apresentam suas ideias, aceitam, têm a simpatia de alguns, a antipatia de outros, a indiferença de outros tantos. Jesus não foi diferente. Pensando em alguém que veio para transformar aquele ambiente, e ele realmente transformou, tanto que a sua mensagem vem aí sendo sucedida de geração a geração, trazendo essas ideias, mas a grande questão é que muitas vezes o pensamento equivocado original também veio seguindo essa mesma trajetória. Muitas pessoas pegaram a sua mensagem, fizeram aquele terrorismo espiritual, como a gente viu, por exemplo, na época da Baixa Idade Média, que era aquela época de terrorismo, que se você não fizer você vai para o inferno, se você não fizer você vai para a fogueira e coisa e tal, tudo com a mensagem que ele trouxe. Aqueles verdadeiramente seguidores da sua mensagem conseguiram trazer, até já, conseguiram dar continuidade no seu pensamento original. Então é importante que a gente conheça o homem Jesus, o ambiente onde ele viveu e o efeito que ele provocou. E não simplesmente a gente viver em função de adoração. Se nós tivermos essa ideia, tivermos esse conhecimento, a gente vai ter uma visão completamente diferente daquela que as religiões tradicionais costumam trazer. Esse texto para nós hoje, Plataforma do Mestre, essa plataforma é exatamente essa plataforma filosófica. Qual era o propósito da presença dele aqui no nosso meio e qual era exatamente o efeito dessa sua presença? Eu quero ler para vocês aqui, antes da gente começar a leitura do livro Vinha de Luz, uma mensagem de Joana de Ângeles, que é muito interessante, chamada do livro Jesus e a Atualidade, chamado Jesus e a Humanidade. Ela diz o seguinte para nós: Jesus homem é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve edificar. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida um modelo para que o homem pudesse se humanizar, adquirindo a expressão superior. No seu tempo, e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção, dominador exterior, estergando-se, porém, na sua fragilidade, nos seus conflitos e perecibilidade. Após os seus exemplos, surgiu um homem diferente, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele sustentou no amor os pilotes da ética humanizada para a felicidade. Não se utilizou de sofismas, nem de silogismos, ou seja, né, nem utilizou aquela mensagem misturada de verdade com mentira para poder confundir a cabeça das pessoas, e nem se preocupou em ficar fazendo debates muito profundos. Aquelas ideias filosóficas de alta complexidade, mas ele simplesmente colocou jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência ou de astúcia. Isso porque o povo a quem ele se dirigia não eram pessoas de grandes conhecimentos, ele não tinha preocupação de trazer conceitos filosóficos. Ele simplesmente demonstrava na simplicidade do seu exemplo
essa transformação necessária para que o homem pudesse se elevar espiritualmente, mesmo estando encarnado. Não era aquela promessa, faça isso para que você possa, faça isso agora. Aquilo que vem depois virá como consequência. Tudo aquilo a que se referiu é conhecido, embora as roupagens novas que o revestem. Utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu a redes de pesca e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente caindo em diferentes tipos de solo para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz de sua palavra. O Sermão da Montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente ao invés do triunfador arbitrário. O esfaimado de justiça, de amor e verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso, depilador dos dons da vida. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão, e daí para a angelitude. Igualmente, é o homem que mais se identifica com Deus. Nunca se lhe refere como se estivesse distante ou fosse desconhecido ou temível. Apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Reformula o conceito mosaico e atualiza-o em termos de conquista possível, aproximando os homens dele pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-se-lhe em amor. Referindo-se ao reino, não o adorna em quimeras, nem o torna pavoroso. Antes, desperta nos corações o anelo de consegui-lo na realidade da transcendência de que se reveste. Nega o mundo sem o maldizer, abençoando-o nas maravilhosas paisagens nas quais atende a dor e deixa-se mergulhar em meditações profundas sob o faiscar de estrelas luminosas do infinito. Jesus, na humanidade, significa a luz que se aquece e clareia, Se te deixaste fossilizar por doutrinas ortodoxas que pretendem nele ter o fundador, renasce e busca-o na multidão ou no silêncio da reflexão, fazendo uma nova leitura de suas palavras, despidas das interrogações forjadas. Se te decepcionaste com aqueles que se dizem seguidores dele, mas não lhe vivem os exemplos, esqueça-os, seguindo-o na simplicidade dos convites que ele te endereça até agora e estão no conteúdo de suas mensagens, ainda vivas, quão ignoradas. Se não lhe sentiste o calor, rompe o frio da tua indiferença e faze-te um pouco imparcial, sem reações, adrede estabelecidas, facultando-lhe penetrar-te o coração e a mente. Na tua condição humana, necessitas dele a fim de cresceres, saindo dos seus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Cabe-te agora esquecer por momentos das tuas pequenezes e recebê-lo, assim cristificando-te no logro da tua realização plena e total. Essa mensagem de Joana de Ângeles, então, mostra exatamente isso, que ele veio para humanizar as pessoas. Porque, na verdade, nós nos esquecemos do nosso papel no mundo. Nós nos esquecemos do nosso propósito aqui no nosso mundo, acreditando, por exemplo, que nós somos seres políticos, seres científicos, seres filosóficos, mas nos esquecemos simplesmente que somos seres humanos. E a mensagem dele veio exatamente isso, trazer para nós uma referência de conduta para mostrar essa humanidade que há dentro de nós e a capacidade que nós temos de nos elevar enquanto espíritos que somos. E aí então Emmanuel, agora que nós vamos estudar aqui no nosso livro, ele coloca a plataforma do Mestre. E aí então em Mateus 1, capítulo 1, versículo 21, ele coloca: ele salvará seu povo dos pecados dele. Essa ideia de salvação acaba sendo extremamente complexa para o nosso entendimento, porque se por um lado nos coloca na ociosidade, que é o que normalmente nós observamos no mundo hoje, principalmente no mundo cristão, que Jesus é o Salvador e você é aquele que será salvo. E o que você precisa para ser salvo? Segui-lo.
Essa é a mensagem que é transmitida. E quando você fala em segui-lo, significa ele vai na frente e você vai atrás, não fazendo absolutamente nada, basta que você o siga. Sendo que na verdade ele diz que a cada um segundo as suas obras. Ou seja, ele veio trazer um exemplo para que a gente seguisse o seu exemplo e não o seguisse. Porque dá para a gente imaginar aquela condição em que ele caminhava pelas ruas de Jerusalém e das cercanias, né, de Jerusalém, onde ele levava suas mensagens, promovia suas curas, e onde ele parava para algum tipo de realização, as pessoas paravam, que estavam seguindo, paravam e ficavam olhando. Aí ele acabava de fazer, levantava, continuava andando, e as pessoas continuavam andando atrás. Poucas se mobilizavam para fazer alguma coisa. Nós vemos poucos relatos no Evangelho onde as pessoas tomavam a iniciativa de fazer o que ele fazia, com exceção dos apóstolos. Porque Jesus dizia, vão vocês e façam tal coisa. Inclusive dava aquelas puxadas de orelha, né, que vocês têm pouca fé, até quando eu vou ter que aguentar vocês, aquela coisa toda. Mas as pessoas seguiam sem produzir. As pessoas seguiam na ociosidade, acreditando que o sangue dele, como se diz no jargão popular, que o sangue de Jesus tem poder, que ele morreu na cruz para salvar todo mundo. E as pessoas interpretam dessa forma, que ele morreu para poder te salvar, sendo que na verdade é você que vai se salvar seguindo aquilo que ele veio exemplificar. Emmanuel diz o seguinte para nós: em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado mínimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governantes e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual, que puder aceitar o serviço libertório do Salvador, encontrará a vida nova. E aqui é o que a gente vem comentando já há algum tempo, essa ideia do mundo de regeneração, essa transformação, transição planetária, essa expressão que provoca abalos nas estruturas de muitas instituições. O que significa essa transição planetária? É uma transformação do mundo, não uma transformação física, geológica, mas uma transformação moral. E ainda assim as pessoas acreditam que Jesus voltará aqui no mundo para transformar o mundo, e as pessoas não se deram conta que são elas que precisam se transformar. Nós ainda, de modo geral, embora tenhamos o entendimento e o conhecimento a respeito desse processo, ainda acreditamos que é o outro que tem que fazer o trabalho para que o mundo seja melhor. É isso que nós esperamos. Que o mundo certamente vai ser um mundo mais feliz, que o mundo vai ser um mundo mais justo, onde a fraternidade será a lei universal, o amor universal, né? Onde todos vão sorrir para todos, onde todos vão se abraçar, vão se respeitar como irmãos. Mas eu particularmente tenho problemas dentro da minha família, dentro da minha comunidade, dentro do meu trabalho, dentro do meu grupo religioso. Eu não tolero aquela pessoa que fala diferente, eu não tenho paciência com o outro, eu não consigo conviver com aquele outro, e eu acredito que o mundo vai ser melhor. Porque os outros vão conseguir transformar o mundo.
Então, na verdade, essa plataforma de Jesus veio exatamente isso, mostrar como fazer. E não fazer para que todo mundo desfrute depois. Porque não adianta a gente imaginar um mundo transformado, um mundo mais elevado, se as pessoas que vivem nesse mundo não se elevarem. Nós falamos essa semana sobre, utilizei aquela expressão de uma maçã podre no meio de uma caixa de maçãs. Não adianta a gente imaginar que essa caixa de maçãs estará repleta de maçãs doces e saudáveis, se no meio dela tem uma maçã podre. Eu vou ter que retirar essa maçã para poder fazer isso. E muitos de nós nos encontramos nessa condição de umas maçãs meio amassadinhas, meio escurinhas, com uma casquinha machucada, acreditando que a casca vai ser muito doce, porque tem muita maçã doce à minha volta. Se eu não tiver condições de manter a minha saúde mental, a minha saúde moral, eu serei retirado daquela caixa. E aí, então, essa visão religiosa do mundo transmite exatamente isso. Essa ideia do Salvador, essa ideia da volta, essa ideia da grande revolução espiritual, mas a gente percebe hoje que as religiões estão se odiando. As religiões estão concorrendo entre si, uma querendo derrubar a outra, acreditando que ela é detentora da verdade. Com esse pensamento tão mesquinho, com esse pensamento tão egoísta, por que a gente acha que o mundo será salvo, que o mundo vai ser transformado? Se aquelas que têm a função de elevar o homem espiritualmente, são elas que estão cometendo o maior erro, jogando as pessoas umas contra as outras. Essa ideia do ecumenismo é quando todas as religiões se juntam num pensamento comum, buscando aquilo que existe de afinidade entre elas. E aí, então seria assim, o ecumenismo seria uma religião sem fronteiras, onde todos partilhariam dos mesmos ideais, dos mesmos propósitos, das mesmas verdades. Se nós não conseguimos viver ainda de um modo fraterno entre as próprias religiões, por que nós acreditamos que os países, que os partidos políticos, que as sociedades vão se unificar? As religiões falam de amor o tempo todo. As religiões falam de felicidade o tempo todo. As religiões falam de um futuro perfeito o tempo todo. Mas dentro da sua realidade, elas estão tentando se devorar. Virando impérios econômicos, virando impérios políticos, as religiões interferindo na política dos países, interferindo na economia dos países, pensando em crescer o seu patrimônio cada vez mais, e são elas as principais representantes. Por isso, então, hoje, quando elas falam de Jesus, elas falam de um modo ilegítimo, porque, na verdade, a missão que ele veio trazer era exatamente essa. Ele não veio preocupado em angariar fundos, ele não veio preocupado em transformar politicamente. A sua plataforma não era essa. A sua plataforma era humanizar os espíritos que aqui estavam, já que eles estavam com suas consciências contaminadas pela ambição, pela ganância, pelo egoísmo. Então a gente vê que hoje os propósitos dessas doutrinas estão completamente distorcidos. Estão completamente distorcidos. E aí então cabe a essa nossa visão individual de saber, como foi dito aqui por Emmanuel no final, a última frase que ele colocou para nós. O reino individual, que puder aceitar o serviço libertório do Salvador, encontrará a vida nova. Quer dizer, é cada um segundo as suas próprias obras, definitivamente. Agradecido colocou lá em cima que nas previsões de cataclismas, o mundo que vai acabar, nunca tivemos nada disso. Estamos aqui em 2012 reunidos e o mundo não acabou. Nós é que acabamos conosco, né? Essas transformações, na verdade, né? Bom dia, Sandra. Bom dia, João. Essas transformações que nós vemos hoje, esses impactos geológicos, esses impactos humanitários, né, que chocam, que nos chocam de um modo geral, serve exatamente para isso. Se nós não nos humanizarmos diante das tragédias, aí então não existe mais transformação nenhuma. Porque, como eu falei para vocês, se tudo tivesse bom, né, ontem nós falamos sobre o nosso tema livre, e abordamos aqui a ideia do ateísmo, do porquê das pessoas se tornarem descrentes, ou se tornarem até crentes mesmo, né, em determinadas circunstâncias de suas vidas, que nós colocamos assim: se as pessoas não tivessem motivos para se aproximarem de Deus, elas não se aproximariam. E esses motivos, a princípio, vêm exatamente em torno da dor, em torno da necessidade e do sofrimento.
Porque se todo mundo tivesse aquela vida maravilhosa, perfeita, a minha conta bancária está sempre tranquila, meu patrimônio está muito bem, a minha saúde está perfeita, a minha família é harmoniosa, alguém acha que nós iríamos para a igreja rezar ou fazer algum tipo de devoção a Deus, se não tivéssemos essa necessidade? Raros seriam aqueles que iriam pela fé que os move em agradecimento por tudo aquilo que têm. Mas se nós hoje chegarmos nas igrejas, elas estão cada vez mais lotadas em virtude das necessidades que as pessoas apresentam. Elas precisam de um amparo do mundo espiritual, de Deus, de suas divindades, seja lá de quem for, de quem for que elas vão em busca de ajuda. Mas a gente percebe que elas vão exatamente porque precisam. Porque se não precisassem, elas não iriam. Não é da nossa natureza ter esse sentimento de gratidão. Essa nossa crença, ela se desenvolve exatamente pela necessidade. Basta a gente ver, por exemplo, num centro espírita. Pergunta para as pessoas que fazem parte de uma palestra quais são aquelas que foram conhecer o espiritismo simplesmente porque tinham vontade de conhecer alguma coisa nova. Serão muito poucas. A maioria vai dizer assim, eu vim porque eu estava doente, eu vim buscar uma cura. Eu vim porque um ente querido meu desencarnou. Eu vim porque a minha família está tumultuada. Eu vim porque eu estou desempregado. Sempre por uma necessidade, indo em busca da assistência espiritual para as suas necessidades imediatas. É isso que nos movem as instituições religiosas. E não é diferente, porque cada vez que você abre uma instituição nova, uma igreja qualquer, prometendo uma vida melhor, ela lota, ela enche, as pessoas vão lá com fervor, agradecer, pedir, solicitar, implorar, seja lá como for. É pela necessidade que as pessoas vão em busca de Deus. Não é por um agradecimento. Essa nossa natureza ainda egoísta, confortável, né, quando se encontra no meio do conforto, é exatamente aquilo que nos coloca naquela condição de estagnação. Então o mundo hoje passa por esses abalos, por essas grandes tragédias, exatamente para nos sensibilizar, para quebrar aquilo que existe em torno de nós, quando se fala sobre aquela couraça do materialismo, aquela couraça do individualismo. Mostrando essa nossa fragilidade, certamente nos transformaremos. Mas não precisa ser assim. Essa que é a questão principal do nosso trabalho, desse texto de hoje, dessa mensagem. Não precisa ser assim. Basta que a gente se transforme interiormente com a consciência de que essa transformação é necessária, porque nós somos espíritos que têm esse potencial. Nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos hoje. Nós podemos pensar de um modo diferente, nós podemos conviver com as pessoas de um modo diferente, sempre tentando fazer com que o mundo seja melhor. A mensagem que nós colocamos no início, aqui no nosso texto, falava exatamente disso, né? Que fazer o bem simplesmente por fazer o bem sem esperar nada em troca. Fazer o bem para que a gente veja o resultado desde o início de uma assistência que a gente preste a alguém, até o final, percebendo que a nossa presença na vida daquelas pessoas realmente fez diferença. E que nós não recebemos nada em troca. Eu não fiz isso para satisfazer o meu orgulho, eu não fiz isso para receber nada dos outros. Fiz simplesmente porque eu tinha a oportunidade de fazer. Então, na verdade, eu posso me transformar numa pessoa melhor porque eu sei que eu tenho condições de ser uma pessoa melhor. E que a minha melhoria, consequentemente, vai contribuir para que o mundo se torne também melhor. A gente não acredita muito na nossa capacidade. A gente não acredita muito que o pouco que a gente faz já é o suficiente para poder transformar um pouquinho do nosso mundo. Mas como diz Leon Denis, quando ele lembra que a nossa sociedade é um grande organismo e que nós somos cada uma das células que fazem parte desse organismo. Uma célula saudável deixa o organismo saudável. Uma célula doente torna aquele organismo doente. E dependendo do grau de doença daquela célula, ele pode destruir uma sociedade. Então, na verdade, nós podemos pensar sempre na nossa capacidade de contribuir para que o mundo seja melhor. Hoje nós vemos esses grandes ícones da nossa sociedade que conseguiram se tornar referência de grandes transformações. E então nós endeusamos essas pessoas, colocamos quadros, escrevemos livros, contamos histórias, mas nós não fazemos o que elas fazem. Porque eu não tenho condições de fazer, eu não sou capaz, eu não tenho tempo.
Porque isso, então nós começamos a colocar as nossas desculpas sem nos darmos conta de que o pouco que nós fizermos, seja em que situação for, já será o suficiente, já será uma contribuição significativa para fazer com que o nosso mundo vá se transformando aos poucos. Por isso, então, essa plataforma de Jesus não é aquele grande revolucionário que vai jogar as pessoas uma contra as outras para transformar aquilo que existe hoje. Ele veio para transformar as pessoas individualmente. Quando ele fala larga tudo e me segue, esse larga tudo e me segue é exatamente isso. Deixa aquele homem velho, aqueles hábitos que você tinha no passado, e começa a adquirir um hábito novo a partir de agora. E haja de um modo efetivo, haja de um modo positivo, em qualquer lugar que você esteja. Normalmente nós temos uma tendência a usarmos aquele manto de bondade somente quando nós nos encontramos num ambiente religioso. Quando nós nos encontramos assim entre os nossos colegas de centro espírita, de igreja. Aí todo mundo fala manso, todo mundo se cumprimenta, todo mundo é generoso. Aí quando a gente acaba aquele nosso horário, deu horário de ir embora, viramos as costas, pronto, deixamos o nosso casaco pendurado ali na porta do centro espírita e voltamos para ser aquilo que nós éramos. Então esse chamamento é uma transformação que nós precisamos assumir. Né? Eu não diria hipocrisia, o Décio, porque a hipocrisia é quando a gente faz a coisa deliberadamente. A gente fala assim sobre esse tipo de situação por fraqueza, eu coloco como fraqueza. Porque a gente usa isso, porque esse ambiente nos inspira esse tipo de comportamento. Mas fora dele, com as provocações do mundo todo, a gente retoma aquele nosso comportamento instintivo. Só que nós já não estamos mais na condição de sermos movidos pelo instinto, nós somos movidos pela razão. Então eu sei que o mesmo comportamento que eu tenho dentro daquele ambiente saudável, pacífico e harmonioso, eu também posso tentar e me esforçar para fazer aquilo fora. E é daí que vem aquela mensagem lá do capítulo 4 do Evangelho, se eu não me engano, quando fala sobre o Consolador Prometido, quando o Espírito Verdade diz para nós assim que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as suas más inclinações. Vai com Deus, Beatriz, bom dia. E quando você se esforça para conter as más inclinações, não é dentro do centro espírita, é fora, porque dentro é fácil. É lá fora que é complicado. Quando você é estimulado dentro da sua família com pessoas que pensam diferente, quando você vai na rua tem pessoas que querem tomar o seu espaço, quando você está no seu trabalho que as pessoas querem disputar cargos e funções e salários. Então a gente começa a ampliar o nosso comportamento para o nosso dia a dia. A gente começa a analisar, conter um pouco mais esse nosso impulso agressivo e começar a controlar por esse nosso lado racional. Sabendo que aquela mesma conduta que eu tenho no ambiente, ela pode ser, de um modo geral, estendida para toda a minha vida. Mesmo que algumas vezes eu falhe. A gente acredita que a nossa conduta deve ser aquela impecável, né? Eu tenho que ser assim em todos os lugares, eu não posso falhar. E a gente começa com aquela cobrança, aquela autocobrança, e as pessoas nos cobrando também. Você é um espírita agindo assim? Que decepção. Você é um espírita fazendo isso? Que coisa decepcionante. Vai com Deus, Zeca, bom dia. Como é que você pôde fazer isso se você vai no centro espírita? Então começam aquelas cobranças, porque as pessoas, na verdade, nós temos aquela facilidade muito fácil em criticar. E uma dificuldade muito grande em fazer uma autocrítica. Então a gente tem que centralizar o nosso pensamento. Todo mundo já escutou isso, Silvia. Todo mundo. Porque a gente coloca, quando você frequenta um ambiente, se não falam para você, pensam isso sobre você. Todos, sem exceção. E não apenas para os espíritas, também para os evangélicos. Então o evangélico vai para a igreja lá participar do seu culto, a curtir os seus amigos, curtir aquele seu momento, e de repente ele sai da rua, as pessoas falam, você é evangélico fazendo isso? Quer dizer, o esforço que você demanda para que você consiga essa transformação, nós temos que ter um esforço muito maior para suportar as críticas do que pelos problemas propriamente dito. Então, a gente tem que compreender que, apesar das críticas, apesar das dificuldades, a gente tem que utilizar isso tudo como uma filosofia de vida. Quando a gente fala sobre filosofia de vida, a gente ouve muito esse tipo de expressão, mas a gente compreende muito pouco sobre o seu real significado. Filosofia de vida significa assim, eu quero viver assim em qualquer circunstância. Ou eu quero me esforçar para viver assim em qualquer circunstância. E aí então eu utilizo essa conduta
para poder conversar com as pessoas, para resolver meus problemas, para discutir quando houver necessidade, porque infelizmente a gente ainda se depara com situações em que uma discussão se torna inevitável. Desculpem, bom dia pessoal. Em que se torna inevitável. A gente utiliza uma conduta equilibrada, uma conduta adequada, quando você vai fazer uma prova na tua faculdade, na tua escola, no teu curso, quando você vai no seu trabalho desempenhar a tua função. Tudo isso para nós se torna uma filosofia de vida quando você determina, eu quero me comportar assim ou tentar me comportar assim em todas as circunstâncias dentro da minha possibilidade. Sem aquela cobrança absurda de perfeição, porque infelizmente a gente não consegue ainda ter esse tipo de conduta. Aquele que conseguiu ter essa perfeição continua nos inspirando, ainda até hoje, mas já viveu aqui entre nós há muito tempo. Aqueles outros que tentaram também se comportar de um modo equilibrado, de um modo exemplar, ainda tiveram as suas fraquezas. Madre Teresa de Calcutá demonstrava uma solidão muito grande com relação ao mundo espiritual. Ela revelava isso em suas cartas. Ela se sentia abandonada pelo mundo espiritual, apesar do trabalho absolutamente impecável que ela fez aqui dentro da nossa visão. Gandhi tinha um problema, um conflito familiar terrível, em que a família se sentia abandonada por ele, mas ele conseguiu revolucionar uma nação. Chico Xavier era aquela pessoa que fez o que fez e era criticado pela sociedade, criticado pelas famílias. Tinha ali também as suas falhas, as suas dificuldades. Então, na verdade, a gente tem que colocar assim, essa é uma filosofia de vida. A doutrina para nós é uma filosofia que pode e deve ser aplicada no nosso dia a dia, na nossa vida. Alguns optam pela filosofia oriental, nós temos ali a Seishonoye, por exemplo. Outros optam pela filosofia cristã, outro pelas filosofias judaicas, cada um. Só que nós nos preocupamos muito mais com os compromissos religiosos do que com a filosofia em si. Nós nos preocupamos em cumprir a agenda, em cumprir os rituais, em cumprir ali todos os cerimoniais e nos esquecemos da filosofia. Se eu me coloco como cristão, o exemplo daquele cara que trouxe para nós esse modelo de conduta, essa é a nossa filosofia de vida. Se nós nos colocamos assim, eu quero ter esse exemplo, nós como espíritas, que seguimos a filosofia cristã, dentro da moralidade, dentro dos exemplos, nós temos que pensar que essa é a nossa conduta. Eu não sou espírita por aquilo que eu leio, não sou espírita porque eu frequento o centro espírita, eu sou espírita pela minha conduta. E quando a gente fala então de filosofia de vida, cada escola religiosa, cada escola filosófica traz ali os seus postulados, e por incrível que pareça, que a gente não se deu conta disso, todas elas convergem para o mesmo ponto. Ou seja, todas elas trazem o mesmo ensinamento. Só que nós nos preocupamos mais uma vez com os rótulos, com o exterior, nunca com o interior. Não me interessa se você é evangélico, se você é católico, se você é muçulmano. O que me importa é o teu exemplo no meu dia a dia, no seu dia a dia. É isso que vai fazer a diferença. Mas as pessoas olham para você e falam, você é espírita? Deus me livre, sai de perto. Você é evangélico? A gente já rotula aquela pessoa que tem aquele comportamento dentro da igreja, que a gente não gosta, que a gente cria aquele estereótipo, né? Negativo, infelizmente. Bom dia, César, bom dia, abraço. Bom dia, Paulo, Side Shark. Né, Malori, bom dia também. Então a gente se preocupa muito mais com os rótulos, com o exterior, do que com o interior. E isso, infelizmente, é o que vem sendo ensinado o tempo todo dentro das próprias religiões. Nós nos preocupamos com o que os outros fazem e nos esquecemos do que nós estamos fazendo dentro da filosofia que nós abraçamos. Nós não temos que pensar em religiões, nós temos que pensar em filosofia. E é aí então que nós vamos seguir, de fato, a plataforma de Jesus, a plataforma do Mestre, que veio para transformar as pessoas, não veio criar uma nova instituição. E quando nós absorvemos esse ensinamento, aí sim o nosso mundo de fato vai ser transformado. Porque filosofia, base filosófica, exemplo, todos nós temos. Quando nós começarmos a seguir esses exemplos, aí sim o nosso mundo vai se transformar. Vão acabar as guerras, vão acabar os conflitos, vão acabar ali o ódio entre as pessoas, a indiferença. Tudo isso vai acabar. Porque simplesmente estamos tendo um comportamento diferente. Obrigado, Batinho. César colocou aí muitas vezes criticando a religião dos outros, esquecendo que a nossa nos ensina a não julgar. Não apenas nos ensina a não julgar, César. A nossa filosofia ela ensina muito mais do que não julgar.
Ela ensina que a gente tem que se preocupar conosco mesmo. Quando eu me preocupo comigo, eu paro de me preocupar com os outros. E aí então nós temos que observar isso, quebrar essas fronteiras dos rótulos superficiais que nós impomos ou impusemos aqui no nosso modo de viver e começar a ver as pessoas como pessoas. Eu olho o ser humano, não me interessa que time de futebol ele torce, qual é o partido político dele, qual é a religião. Eu vejo o ser humano e é esse ser humano que me importa. Se ele tiver uma conduta equivocada, é ele que errou, porque a filosofia dele não dizia isso. Por isso, então, é importantíssimo a gente fazer exatamente essa evolução e essa revolução começa em nós. Quando nós estivermos dispostos a isso e entendermos como fazer isso. Porque, infelizmente, nós seguimos as religiões hoje em busca de salvação, não de transformação. Porque eu quero ser salvo. É como se eu estivesse ali me afogando, o navio ali está à deriva, eu me joguei no mar, ele está afundando, alguém me joga uma boia de salvação, eu seguro nessa boia e saio. Mas eu não saí uma pessoa diferente da água. Eu estava esperando apenas que alguém me salvasse para não morrer afogado. Eu não estava preocupado em aprender a nadar ou aprender a me salvar. E esse é exatamente o problema. As igrejas hoje, as religiões de modo geral, inclusive a nossa própria doutrina, têm esse pensamento. Que você vai para poder salvar, para resolver os seus problemas, nunca para você se transformar. Porque nós nos equivocamos, e isso mostra exatamente a nossa infantilidade, a nossa imaturidade para lidarmos com questões tão complexas como as questões do espírito. Nós não aprendemos ainda a fazer isso. Mas chegou a época em que hoje nós estamos falando de modo diferente do mundo espiritual, a espiritualidade está tendo um outro contexto, vai demorar um pouquinho. Como eu falei para vocês, nós temos ali 2, 3, 4 gerações vindo aí para poder transformar isso tudo, e nós temos 3, 4 encarnações para poder aprender. Para muitos de nós, como nós falamos ontem, esse é o primeiro contato que a gente tem com essa filosofia. De imediato a gente não pode simplesmente sair por aí dizendo, não, já estou transformado. A natureza não dá saltos. A Miriam colocou nessa preocupação excessiva deve ser avaliada e aprovada pelas pessoas, né? Infelizmente é uma conduta da nossa sociedade. A preocupação de aprovações e tudo mais. Então, na verdade, assim, eu quero ser diferente. Então eu vou ser diferente. É uma opção minha. Eu não quero mais me comportar dessa forma, eu não quero mais frequentar aqueles ambientes, eu não quero mais ter contato ou ter aproximação com pessoas que têm comportamentos que são questionáveis, fora da filosofia que eu abraço. Eu simplesmente quero viver minha vida de um modo diferente, eu pessoalmente. Essa é a parte fundamental. Né? Sim, exatamente, o César, né? A gente vê que aquelas pessoas que se destacam no nosso mundo hoje, elas se destacam muito mais por aquilo que elas fizeram do que por aquilo que elas disseram. E elas fazem no silêncio, porque já atingiram Alguém viu por acaso, já assistiu, já leu alguma coisa sobre Madre Teresa de Calcutá dando sermão em alguma instituição? Tudo que eu vi dela foi colocando a mão na massa, socorrendo gente passando fome na rua. Exatamente, Guri. Guri, bom dia. Então, quer dizer, falar é muito mais porque a gente fala, quem fala bem, né? A família Armas, de um modo geral. Então nós temos ali várias e várias situações. Quem faria isso, né, Décio? Limpar a ferida de leproso na rua sem receber nada em troca. Então são esses exemplos, claro que esses são grandes exemplos, que somente pessoas de grande potencial, capacidade conseguem fazer. Mas nós podemos começar agora para atingir esse mesmo nível. E para a gente fechar, deixamos a mensagem de Jesus. Podeis fazer o que eu fiz e muito mais. O que eu faço e muito mais. Então basta que a gente simplesmente queira transformar. Qual é a sua... Não perguntei qual é a sua religião. Qual é a sua filosofia de vida? Ou seja, qual é a sua? Quem é você exatamente? A gente pode perceber que esse autoconhecimento a gente não tem. Eu posso te falar que eu torço pro Timão, que eu sou espírita, que eu adoro ser paulista. Mas e aí? Quem sou eu exatamente? Eu disse para vocês quais são as minhas preferências. Eu não disse quem eu sou. Porque simplesmente eu não sei quem eu sou. Eu não consegui entender ainda quais são as minhas condutas, qual é a minha linha de pensamento, qual é a minha filosofia de vida.
E é isso que a gente tem que determinar. Um dia as pessoas vão perguntar para você, não que religião você tem, mas qual é a sua filosofia? A minha filosofia é tentar não agredir as pessoas, é tentar não ser egoísta, é tentar ser o mais generoso possível, é tentar controlar a minha agressividade, os meus vícios, o meu temperamento. Essa é a minha filosofia de vida. E isso eu vou tentar fazer dia após dia. Como dizia Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele falava, coloque a cabeça no travesseiro e faça uma reflexão do seu dia. Se você errou em alguma coisa que você viu que estava errado, que vai contra a sua própria filosofia, tenta melhorar no dia seguinte. Então isso sim é o real valor dessa filosofia, do aprendizado que uma doutrina filosófico-religiosa pode nos proporcionar. Meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho, deixamos para vocês então essas reflexões. Lembrando que Jesus não veio para revolucionar o mundo político, não veio para revolucionar o país, ele veio simplesmente para revolucionar o ser humano. Ele veio para trazer humanidade para as pessoas. Ele veio para trazer um conhecimento maior para as pessoas. E é isso que nós temos que abraçar. Esse ensinamento, eu quero me tornar um ser humano melhor. Eu quero me humanizar, eu quero me elevar um pouco mais. Ele nasceu em Ipona, né, que é um país ali do norte da África, acho que de Marrocos, se não me engano. Depois ele foi para a Itália, se formou como sacerdote e voltou para Ipona depois. Né? Então, tanto que o nome dele conhecido é Santo Agostinho de Hipona. Né? Agora sim, a data, local, exato assim, já não sei te dizer. Teria que fazer uma pesquisa. Né? Então é isso, meus amigos. Fechar por aqui o nosso trabalho. Eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento. E ficamos assim, né? Com essa tarefa de buscarmos dentro de nós essa nossa identidade, a nossa identidade moral, essa nossa identidade espiritual. Não pensemos mais nas nossas preferências. Não enchemos a boca para dizer assim, eu sou um espírita, porque o espiritismo é o consolador prometido. Não, não. Bem em silêncio, vai vivendo o seu dia a dia, mostrando exatamente o que é essa filosofia que você abraçou. Porque nós enchemos a boca para falar as coisas, mas e daí? Falar, como a gente viu, falar é muito fácil. Se você é cristão, então me mostra, quietinho, em silêncio,